Nossa próxima entrevista é com o filho do economista mais importante do século e o grande defensor, expoente do que ele chama de anarcocapitalismo. Vamos conversar com ele e, quem sabe, procurar entender um pouquinho a situação do nosso dinheiro aqui no Brasil com o economista, Diguinho. David Friedman. David, muito obrigado por vir, é um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Eu estou curtindo a visita ao Brasil. Nos Estados Unidos, tapioca é um pudim chato, mas no Brasil é um snack delicioso. Ok, seja bem-vindo. Aliás, você já foi em uma roda de samba? Não. Nem vai, é uma merda. É horrível, tá bom? Agora, David, é um prazer recebê-lo aqui. Você é um grande economista, muito relevante no cenário da economia atual e filho do maior economista do século, Milton Friedman, autor da célebre frase: "Não existe almoço grátis". Você concorda com seu pai? Não existe almoço grátis? Ele também não concorda. Ele mudou depois para sempre olhar o cavalo dado na boca. Porque às vezes há coisas que, se você tiver sorte, se tiver um talento especial que outros dão valor, você consegue um benefício, é grátis. Mas sempre desconfio de qualquer coisa que se diz ser grátis. Ok. Você está aqui no Brasil para conversar com brasileiros, com uma minoria de brasileiros que acreditam que a liberdade precisa ser maior que o Estado. Isso não é uma visão muito comum aqui no Brasil. Você se inteirou da situação do Brasil? A gente está num momento econômico bastante delicado aqui no Brasil. Você sabe mais ou menos o nosso cenário, o que está acontecendo, por quê? Eu sei que existe, mas eu cabo menos a respeito do que outras pessoas. Eu sei o que as pessoas me disseram nos últimos dias sobre a situação. Você disse no começo uma coisa sobre a economia do Brasil, e eu não sou especialista na economia brasileira, tá? Já estive uma vez antes, por alguns poucos dias, estou há menos de uma semana dessa vez. É um país muito atraente, muito atrativo, mas o que eu posso dizer são coisas que se aplicam em geral, Estados Unidos e Brasil, e na China, em todo lugar, tá? Okay. Mesmo, acredito eu, que mesmo não sendo um especialista na situação específica do Brasil, algumas regras valem para todos os países, como, por exemplo, a alta do dólar, que é o que tem se comentado sempre aqui, é o assunto do momento. O dólar, a nossa moeda, está muito desvalorizada, o dólar está muito alto em comparação ao real. Por que isso é ruim para um brasileiro médio, aquele brasileiro que ganha em real, que nunca viu um dólar na vida? Porque muita gente diz assim: eu ganho em real, e daí que o dólar está R$4 se eu ganho em real? Aquele brasileiro que só ganha em real, só gasta em real, o que afeta a vida dele o dólar estar alto desse jeito? Você tem que fazer uma distinção entre o efeito da taxa de câmbio e o efeito das coisas que causam essa mudança cambial. Quanto à taxa de câmbio, o fato de estar alto significa que os importados ficam caros para os brasileiros, mas também quer dizer que os produtos brasileiros ficam baratos para os estrangeiros. Se o câmbio for alto, será mais fácil para os agricultores venderem os produtos agrícolas no exterior. Significa que o preço é mais barato para os americanos comprar, ou nós não compramos o milho, talvez, mas dependendo do que é o commodity, outros países compram melhor. Mas se você tiver que importar, aí é mais caro. O ponto mesmo é o que faz o preço, o câmbio alto. Em geral, em parte, é a inflação. E a inflação significa que os preços sobem, em geral. E eu, como disse, eu não sou um estudante, um especialista na economia brasileira, eu não posso dizer melhor por que isso acontece. Mas, em geral, uma taxa de câmbio mais alta significa o produto importado é caro para você
e o teu produto brasileiro fica barato para estrangeiros. Para mim, como turista no Brasil, é ótimo ter um câmbio alto, porque o meu dólar compra muito mais aqui em real. A não ser que os preços também subam, inflacionem, e aí fica tudo igual. Ok, você é um defensor de uma visão muito livre de mercado, de liberdades e de tudo mais. Na sua visão, nessa sua visão de liberdade econômica, qual seria o remédio para a gente ver, por exemplo, a nossa moeda se valorizar mais, o dólar descer? Como você enxerga que isso poderia ser feito? Claro, o remédio correto é não ter moeda, né, ditado pelo governo. Não tem nenhuma razão para o governo ganhar mais dinheiro, né? E nem não deve fazer dinheiro, não deve plantar maçãs. Há muitos exemplos históricos de dinheiro totalmente privado. Se você não quiser usar uma moeda privada, o Brasil pode usar dólar, euro, franco suíço, qualquer outra moeda do mundo. Então, os governos adoram produzir dinheiro, em parte porque podem imprimir, não é? Para gastar mais, pagar contas, e em parte porque, manipulando quanto há em circulante, eles podem fazer as coisas aparentemente estarem bem antes da eleição, e depois fica ruim depois das eleições. Mas a resposta certa seria: não há razão para o governo ser o que faz o dinheiro. São coisas que a gente presume que o governo deve fazer, porque sempre foi assim. Mas eu digo, há muitos exemplos. Os Estados Unidos também teve a emissão de papel moeda particular no século XIX. Adam Smith, no século XVIII, escreveu, e o Banco Escocês emitia o seu próprio dinheiro, né? Então, a resposta é, como muitas coisas que o governo faz, o dinheiro é importante demais para ficar nas mãos do governo. Também é notícia atualmente no Brasil um embate entre a liberdade econômica e sindicato, onde o Uber está protagonizando isso nesse exato momento. O que você tem a dizer a respeito? Provavelmente o Uber é ruim para as pessoas que têm as chapas de táxi, né, os taxistas. Eu entendo que vocês têm mais ou menos o mesmo sistema de Nova York. E há muito tempo, um certo número de licenças foram emitidas, e é o número de táxi. Então, quem tem a licença não é o motorista, é aquele que ganha em cima. Porque se você tem o Uber, a licença vale menos, né? O taxista pode dirigir como Uber, então haverá maior oferta e demanda de motoristas. Então, o motorista não sofre, mas as pessoas que eu presumo sejam companhias políticas, as pessoas que têm muitas licenças, né, para táxi. Uma licença, eu não sei quanto vale aqui no Brasil, mas em Nova York vende por mais de $100 mil, né, a licença para você operar um táxi. Talvez aqui seja $100 mil. Então, se você é um capitalista com bons contatos políticos, tem um monte de licenças de táxi, você vai perder dinheiro, né? E eu deveria dizer que até certo ponto eu previ que viria o Uber há 40 anos atrás, porque tem um capítulo no Maquinário da Liberdade, nesse livro, onde falamos de jetniks, que seriam uma instituição do começo do século XX, como o Uber, onde qualquer motorista poderia dar uma carona, levar passageiros ganhando dinheiro. E nesse capítulo eu disse que aquilo seria uma melhoria desejável no sistema de transportes públicos. Você é a favor da liberação das drogas também? Estou vendo que é a favor da liberdade do Uber. O que você acha de eu criar um Uber para entregar maconha na casa dos outros? Ou o sindicato dos traficantes podem mandar o governo me tirar de circulação? Eu acho que eles têm métodos diretos, né? Não precisa ir pelo governo, né? Não precisa para o governo, é verdade, faz sentido. Mas eu acredito que as drogas devem ser legalizadas. Eu acho que no Brasil, como nos Estados Unidos, uma grande proporção do crime é porque as drogas são ilegais. Nos Estados Unidos é menos perdoável, porque fizemos uma experiência já uma vez. Os Estados Unidos fez com que o álcool fosse ilegal nos anos 20, 30,
E o resultado é que aí as destilarias competiam não com propaganda no rádio, no jornal, mas com metralhadoras. Foi o erro, né? E agora fizemos o mesmo erro com outro tipo de drogas. Então, tanto como economista e como um ser humano, eu acredito que as pessoas têm um direito de decidir o que fazem na vida. Eu não sou a favor de usar heroína, maconha. Já experimentei maconha quando era muito mais novo e eu percebi que eu não pensava direito. E eu gosto de pensar claramente. Então, esqueci, nunca mais quis saber. Mas se outros curtem, problema deles. Eu acho que a tentativa de evitar droga fez danos enormes. No meu país, é a razão pela qual os Estados Unidos têm uma grande proporção, percentagem da população presa, encarcerada. E no Brasil também há problemas. E gente que acaba traficando, vendendo daqui para lá, de cá para cá. David, você defende a liberdade econômica, um Estado pequeno, na verdade inexistente, já que você é anarcocapitalista, e também defende a liberação das drogas, o casamento gay, ou seja, de um lado você defende posições que são consideradas de direita e de outro posições que são consideradas de esquerda. Onde é que você se encaixa no espectro político? Eu acho que esses termos não são muito úteis. Eu diria, eu sou um libertário. E o libertário é a terminologia moderna de liberal. Eu acho que não mudou muito aqui, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, no século XIX, os liberais eram pessoas que eram em favor de pequenos governos, mercados livres, comércio livre, em geral contra o imperialismo, né? A Inglaterra tinha aquele imperialismo. E no começo, no decorrer do século XX, os nomes foram trocados. Então, na América, o liberal hoje é uma versão diluída do democrata socialista. Se não nos chamamos de liberais, teríamos que mudar o nome e passamos a chamar-nos libertários. Em alguns assuntos eu concordo com a esquerda, em outros assuntos eu concordo com a direita. Porque às vezes a direita está certa, às vezes a esquerda está certa, e eu concordo nesses casos. Ok. Muito obrigado pela conversa. Antes da gente encerrar, eu gostaria só de fazer um pedido. Só um pedido antes da gente encerrar. É um pedido importante, talvez para você não seja nada demais, mas para mim vai ser muita coisa. Você tem uns $5 para me dar aí? Porque atualmente... Eu não acho que tenho. Eu acho que tem $20 na segunda carteira que eu carrego caso um assaltante apareça, mas acho que você não encaixa no perfil. Qualquer dólar já ajuda muito hoje em dia aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado pela conversa, David. Diguinho.